Boa tarde a todos. Sou o professor Rodrigo, sou professor de Direito da Unidrumon, São Paulo. Nós estamos aqui hoje desenvolvendo um projeto jurídico-social que consiste em levar informações à sociedade por meio das redes sociais sobre temas que interessam a você. Hoje, particularmente, nós estamos aqui com 3 alunos do 9º semestre da Unidrumon, a Jéssica, o Lucas e o Matheus, que vão abordar em vídeos curtos, de 5 minutos, temas relacionados à guarda compartilhada, à pensão alimentícia e também sobre a prisão do devedor em caso de pensão alimentícia. Claro, esses temas serão abordados considerando a atual conjuntura, a conjuntura de Covid-19. Antes de iniciarmos as apresentações, as orientações a você da sociedade, gostaria de lhe pedir: trabalhe e estude em casa, na medida do possível, porque a nossa situação, a situação do coronavírus, é grave, é séria. Bom, eu vou agora passar a palavra a esses alunos queridos que estão preparando o conteúdo, gravando as aulas, estudando em casa, enfim. Esses alunos que estão aí se esforçando a todo tempo e a todo dia para participar do ensino à distância, do ensino remoto e à distância. Eu vou passar a palavra para o nosso querido Matheus. O Matheus Nascimento é aluno do 9º semestre, eu já havia dito. Ele cursa uma disciplina comigo atualmente, que é a disciplina de Direito da Infância e Juventude, ou Direito da Criança e do Adolescente, conforme a terminologia do próprio ECA. Então, eu vou pedir para todos fecharem os microfones, só o Matheus vai falar. Matheus vai abordar a questão da guarda compartilhada neste período de pandemia. Matheus, com você agora. Boa tarde a todos, boa tarde, mestre Rodrigo, boa tarde aos colegas que vão apresentar essa live comigo, no caso o Lucas e a Jéssica. Então, nesse primeiro momento, eu gostaria primeiro de agradecer ao mestre Rodrigo, por proporcionar essa oportunidade para a gente, de poder estar compartilhando um conhecimento também nesse período de pandemia, um período que não só nosso país passa por um grande problema, mas como todos os outros. E, bom, conforme as diretrizes do mestre Rodrigo, nós vamos abordar o tema do Estatuto da Criança e Adolescente, neste período de pandemia. Então, se vocês me permitirem, eu vou ler aqui o artigo 227 da Constituição Federal, que aborda exatamente as garantias fundamentais da criança e do adolescente, E também, depois, o ECA traz no seu artigo 7º as garantias também, aborda de forma mais específica. Então, eu vou ler aqui, ó. É dever da família, da sociedade, do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à convivência familiar, no caso e comunitária, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito e à liberdade, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, aqui a gente repara que temos vários direitos, garantias fundamentais, mas no caso aqui eu gostaria de elencar a convivência familiar, já que eu vou falar de guarda compartilhada. Nesse período de pandemia, o ECA ele não estipula especificamente um direito em si, ele não estipula de forma restrita um modo das pessoas compartilharem a guarda nesse período. Então, o judiciário entende como o princípio, hoje, o nosso judiciário, ele leva em consideração o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. O que seria isso? Ele resguarda a saúde, a vida dessa criança da melhor maneira possível. Como exemplo, a gente tem um caso
do juiz Eduardo Jesse, né, da segunda vara de família e sucessões de Presidente Prudente, que basicamente ele proibiu um pai, que era piloto de avião, ele suspendeu o direito de convivência familiar desse pai com a filha, e justamente por ele, enfim, né, em decorrência da profissão, viajar por vários locais do globo, inclusive locais que essa doença já se disseminou bastante, né, já tinha eclodido, e esse pai ele chegou e queria exercer o seu direito de guarda compartilhada. Porém, o juiz entendeu que, como melhor interesse dessa criança, ele deveria suspender por 14 dias a visita, né, desse pai à criança, enfim, ou a ida da criança à casa desse pai, justamente conforme o Ministério da Saúde, né, e as organizações mundiais estipulam, justamente para resguardar a saúde, a vida dessa criança, né? Então, dando continuidade, a gente vale ressaltar que vale muito o bom senso das famílias nesse momento de pandemia, né? Embora haja o direito em si, a gente faz uma ressalva que esses pais, nesse momento, devem utilizar até das tecnologias que existem, né? Hoje nós temos inúmeros métodos para poder sanar um pouco dessa distância, dessa carência, e fazer que essas crianças, esses pais ainda mantenham relativamente um contato, né? A gente tem que ter bom senso no sentido também de, eventualmente, esses pais que trabalham na zona de risco, né? Esses pais que enfrentam a pandemia todo dia, que trabalham na área da saúde, segurança. Então, basicamente isso. A justiça, ela não tem, hoje o ECA, ele não estipula de uma forma restrita. Porém, ele traz todos esses... o judiciário tem entendido que o bom senso é a melhor maneira de todos esses pais lidarem com essa situação, né? Eu também fiz um levantamento na CNN, que hoje estipula que já ocorreram 130 mortes de crianças e adolescentes de 0 a 18 anos aí, né? Então, assim, o que vale mesmo é o consenso dos pais nesse momento de crise, de pandemia, e basicamente não temos uma diretriz ainda. Mas, nesse sentido, eu vou passar a palavra para o meu colega Lucas, que vai dar continuidade no tema, continuando esse tema que a gente está tratando aqui. Só um minutinho, Lucas. Eu gostaria de agradecer o Matheus Soares. E vejam que interessante, época de pandemia é época de isolamento. O pai, que eventualmente, ou a mãe, tenham a guarda compartilhada do filho, deve respeitar esse período de isolamento. Isso, quem tem dito, é o judiciário, é o poder judiciário. Haja vista que as disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente não têm uma regra jurídica, e é claro, a pandemia é um acontecimento atual, para abarcar essa situação. O Matheus apresentou muito bem, e dando inclusive dicas de que os pais se valer, né, de redes sociais, aplicativos, para conversar com o filho, para conviver provisoriamente de forma distante. Isso tudo busca atender o melhor interesse da criança, o melhor interesse do adolescente, que é um ser vulnerável para a lei, que requer cuidados redobrados. Resumidamente, foi isso que o nosso querido Matheus falou. A pesquisa ficou muito bem colocada, né? Agora, eu vou pedir para o nosso querido Lucas, né? Lucas também é aluno do 9º semestre. O Lucas agora vai falar sobre uma questão muito discutida e muito perguntada nesse período. A famosa pensão alimentícia. Lucas. Uma boa tarde a todos, ao mestre, que me deu essa oportunidade maravilhosa, juntamente uma boa tarde aos meus colegas Matheus e Jéssica. Bom, como o professor acabou de mencionar, vou falar sobre esse tema, pensão alimentícia, ou então alimentos, numa maneira mais técnica. O que ocorre? Uma criança, um adolescente que está sendo alimentado,
deve se alimentar por ambos os genitores, tanto pai como mãe. Ambos concorrem, devem fazer juntos a prestação de alimentos para a manutenção da vida do infante, da criança e do adolescente, no caso. O que ocorre? Com esse fator imprevisto, que foi a pandemia, é incerto dizer o que se deve fazer, mas como já mencionado pelo meu colega Matheus, tudo vale, se é válido o diálogo, se vale do bom senso. O STJ recentemente divulgou uma liminar entendendo que os pais que estavam de alguma maneira presos por questão de estar devendo alimentos deveriam cumprir esse ato em casa, que será explicado pela nossa querida amiga Jéssica. Então, como fica a questão da pensão, no modo geral? O pai que deve pagar a pensão, é viável para ele conversar com a mãe e chegar a um bom senso e um bom entendimento. Caso isso não seja possível, e se ficar comprovado que por conta da pandemia houve uma perca salarial, uma perca econômica para um dos genitores, ele deve sim procurar a justiça para fazer uma revisional de alimentos e indicar as provas de uma maneira simples. Olha que estado, juiz, aconteceu a pandemia, eu tinha tanto de rendimento, caiu para tanto. Esse valor não consigo arcar com ele por mês. O que é possível a gente fazer? Ou, reitero, um acordo diretamente com a genitora. Porque fica uma situação mais fácil para todos, de fácil solução. Lucas, eu gostaria de lhe agradecer, reunindo a fala inicial do Matheus e a sua fala, a pesquisa de vocês tem sinalizado que no período de pandemia, acredito que isso tem que ser qualquer período, mas no período de pandemia isso é mais intenso, o problema familiar tem que ser resolvido em casa, ainda que não seja mais a mesma casa. Ou seja, lavem a roupa suja em casa. E esse é o recado que o Poder Judiciário está dando aos pais, às mães, às famílias. A pai prestador de alimentos, o alimentante, deve, nesse período, buscar a genitora, negociar com a genitora o valor desses alimentos. Tendo em vista que esta pandemia gerou crise financeira, desemprego, e muitas vezes o pai perdeu o poder econômico, perdeu o emprego e não tem condições de arcar com a pensão imediatamente. Então, para você que está assistindo os nossos vídeos, fica a dica. Não procure o judiciário nesse momento. Tente primeiro resolver com a mãe da criança, com a genitora do alimentado. No mesmo sentido, foi o que o Matheus nos disse, né? A guarda compartilhada, a visitação, também deve ser negociada entre pai e mãe, entre os responsáveis legais pela criança, observando sempre o melhor interesse, o que for melhor para essa criança e para esse adolescente. Agora, nós vamos conversar com a nossa querida Jéssica, a alma feminina deste grupo, né, que vai falar sobre um tema, né, complicado para essa época. Prisão do devedor de alimentos. Jéssica é nossa aluna do 9º semestre do curso de Direito da Unidrumon. Jéssica, pode falar, querida. Boa tarde, professor. Obrigada pela oportunidade. Meus amigos também, que estão me acompanhando aqui nessa live. Eu venho orientar, né, e passar algumas informações atualizadas sobre a prisão do devedor de alimentos decorrente do coronavírus. Antes da pandemia, os genitores que não cumpriam suas obrigações da pensão alimentícia perante a criança ou adolescente poderiam ser presos, conforme está previsto no artigo 5º, inciso 67 da Constituição Federal e no artigo 18 da Lei de Alimentos. Hoje, decorrente dessa pandemia, né, do coronavírus, a gente está diante de diversas situações inusitadas, né? Uma delas, como já citadas pelos meus colegas, a redução de salário, a redução de carga horária, até mesmo o desemprego, né? De muitas pessoas.
e acaba acarretando a pensão alimentícia, né? O pessoal não consegue pagar, né? Então, isso é um problema muito grande, porque a criança precisa ser alimentada, né? E conforme foi decretada a quarentena em março, né? Conforme medida provisória 936, a gente se depara com esse problema, né? Como os genitores que pagam a pensão alimentícia vão fazer esse pagamento se não tem emprego ou se o salário foi reduzido. O STJ tem tomado algumas decisões que readaptaram essa situação que os pais se encontram diante do novo coronavírus. O ministro Paulo de Tarso, do STJ, estendeu a todos os presos por dívidas alimentícias no país os efeitos da liminar que garantiu a prisão domiciliar aos presos nessa mesma condição no estado do Ceará, em razão da pandemia do Covid-19. Esse pedido foi estendido no habeas corpus, que tramita em segredo de justiça, apresentado pela Defensoria Pública da União. As condições de cumprimento da prisão domiciliar serão estipuladas pelos juízes estaduais, inclusive a duração delas, levando em conta as medidas adotadas para a contenção da pandemia. Então, o isolamento social, os cuidados, né, com a saúde que a gente tem que ter também, como meu colega também já citou, relacionado à visita, manter o contato, né, da criança com o genitor. E a pessoa que estiver vendo esse vídeo hoje, se tiver alguma pendência relacionada a pagamento de pensão alimentícia ou alguma dificuldade até mesmo de conversar com a mãe para resolver esse problema, entre em contato com um advogado que seja especialista na área e peça orientação para tentar resolver esse problema. Porque, como o professor já disse, o judiciário está abarrotado e a carga de funcionários também pode estar bem reduzida, então pode demorar muito para poder resolver os problemas. Passo de volta a palavra para o meu professor. Jéssica, querida, muito obrigado pelas informações. Observamos da colocação, da pesquisa que a Jéssica, o Lucas e o Matheus realizaram neste momento, né? Que compete à família, nesse período de pandemia, que é um período transitório, que é um período excepcional, conversar melhor antes de procurar o Poder Judiciário. Para tanto, não se esqueçam sempre de consultar um advogado. O advogado poderá estar orientando você no que fazer. Evitem o Poder Judiciário, usem o Poder Judiciário apenas se vocês não conseguirem obter desta discussão uma solução para a criança. Eu agradeço muito a participação de vocês três. Lembrando a todo mundo, as pessoas que estão nos assistindo, que esses vídeos são produzidos pelos alunos da Unidrumon, 9º semestre, Jéssica Correia, Lucas Nascimento, Matheus Nascimento. Esses vídeos têm por objetivo informar a população de seus direitos nesse período de pandemia. Hoje nós falamos especificamente de guarda compartilhada, alimentos e prisão do devedor de alimentos. Eu gostaria de agradecer a esses 3 preciosos alunos. Se cuidem, não saiam, máscara, luva, álcool, estude em casa, trabalhe em casa, fique em casa. Eu registro aqui um abraço. Nós vamos ter outros vídeos aí ao longo dos dias, orientando você sobre os seus direitos. Caso tenham dúvidas, não esqueça. Procure sempre um advogado. Eu gostaria, em nome dos meus alunos, de despedir de vocês e desejar a todos muito boa sorte, muita saúde, muita paz nesse período negro que estamos vivendo. Fiquem com Deus.